Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast, seu podcast preferido sobre automobilismo e Fórmula 1. Eu sou Vitória Lago. E eu sou a Emily Nalanda e hoje nós vamos falar sobre o GP de Imola. E aí, Vitória, você gostou ou não gostou desse GP? Sei, mas eu vou ser bem sincera, minha parte preferida foram das homenagens, porque esse final de semana foi um final de semana muito emotivo, né? Cheio de homenagens muito bonitas. E eu acho que foi a melhor parte, mas dentro da própria corrida, eu creio que o que deu aquele gás pro torcedor foi de fato as últimas voltas, assim, que foi onde a gente pôde ver a real disputa, né? Que é algo que a gente não tá tendo muito ultimamente na Fórmula 1. A gente sabe dessa dominância da Red Bull. E eu creio que até para quem torce para Red Bull é bom você ver que tem alguém ali, pelo menos algum carro, podendo competir com o seu piloto, podendo extrair algo do seu piloto que não seja só ele ganhando, tipo, sem muito esforço, que é o que tá acontecendo, né? Sim, eu acho que não só essas últimas voltas, mas o legal também foi ver as atrapalhadas que os pilotos fizeram durante esse GP. Que assim, logo nas primeiras voltas no começo foi tão monótono, né? Porque, vamos falar, o que foi aquilo que aconteceu com o Alex Albon? Williams. É, o Vocês álbum que ele têm não uma teve um equipe de pingo de Fórmula 1, sorte esse final de semana. Ele nem chegou a coitado. concluir a corrida, né? Porque depois teve que sair. E é assim, a situação para ele e pro Logan não tá das melhores. E eu vi muita gente nas redes sociais reclamando, que não precisava então ter renovado o contrato com o álbum, só que eu não acho que isso é a questão. Eu acho que a questão é que eles não têm um carro bom e às vezes eles não podem também tirar, assim, só se o álbum descesse do carro e fosse empurrando, sejamos sinceros, porque a situação da Williams não tá legal. Não tá mesmo bom. E assim, eles esqueceram de colocar a roda direito no carro do álbum. E isso atrapalhou a prova do álbum completamente, né? O carro da Williams já não é lá essas coisas todas. Mas isso atrapalhou ainda mais. Eu fiquei me perguntando, Williams, você esqueceu que você é uma equipe de Fórmula 1, que você precisa fazer pit stop e colocar um pneu do carro direito? Porque assim, sinceramente, o que foi aquilo? É aquela questão. Esse final de semana para muitos pilotos não foi bom porque teve muita atrapalhada, como você falou. E a gente falando já no início sobre a Red Bull, tem o exemplo do Pérez, né, que foi para a Brita, ainda acabou perdendo posição pro Leclerc e ficou aquilo ali, ele meio esquecido no churrasco. Não foi só ele que escapou para a Brita, mas como ele também está com um dos carros mais dominantes da temporada, a gente sempre tá atenta ao Pérez e não sei, parece que ele tá sempre brigando com o carro. Sim. Assim, eu acho que a Red Bull, ela meio que esqueceu que o Pérez tinha que fazer um pit stop, né? Porque eles deixaram tão pro final que isso atrapalhou completamente a prova dele. Eu parece que eles esqueceram que o Pérez estava correndo. Tudo bem que o Pérez não estava ali, né? Disputando P2, P3, mas ele estava lá. Então, assim, era esperado que eles tivessem pelo menos alguma estratégia para a corrida dele, o que não aconteceu. Foi basicamente uma desestratégia. Tipo, eles ficarem esperando pra que acontecesse alguma bandeirada, alguma coisa do tipo. É meio que, tipo, você tá contando com o que exatamente? Por que você está esperando que isso aconteça pra você chamar o seu piloto? Porque não é uma certeza que vai acontecer. Exatamente. E além disso, a gente também teve o Pérez, né? Apesar de ser um circuito que não tem muitas ultrapassagens, o Pérez foi o piloto que mais sofreu ultrapassagens nesse circuito. Então, assim, eu fico me perguntando o que aconteceu, porque ano passado a gente sabe que a situação do Pérez era complicada. Mas, todavia, entretanto, esse ano ele começou bem, né? Ele começou indo pro pódio e etc. Mas agora parece que não sei o que foi que aconteceu com ele. É. E eu acho que outro destaque que a gente pode dar também é pra dupla Mercedes, né? Que tá numa mesmice. Sejamos bem sinceras, o Russell ficou em sexto e o Hamilton em sétimo. E Uhum. assim, ou foi o Hamilton em sexto e o. Ai, pera. Enfim, sexto e sétimo, gente. Mas eu acho que a questão é que eles têm se mantido ali nesse meio do pilotão. Eles não conseguem nem subir, mas também não descem, o que não é ruim. E o Toto Wolff tem falado em entrevistas que eles têm que mudar coisas, que eles têm que melhorar. Isso já é uma coisa óbvia. Toto Wolff, não sei se você reparou isso agora.
O Russell ficou mesmo em P7. E aí eu tava vendo aqui que o Russell ele falou que ele perdeu o P6 dele pro Hamilton, mas não ia se aborrecer por causa de um sexto lugar, porque é onde a equipe está agora. Só que também tem uma questão, o Hamilton ele tava 7 segundos atrás do Russell quando ele voltou do pit stop, e quando ele editou ele tava a 3, então eu acho que ele ia passar o Russell de qualquer forma. E eu acho que nem é só isso, eu acho que igual ele falou, tipo, não tem nem por que eles inventarem agora os dois de uma briga por posição, porque não é como se eles fossem subir ao pódio agora, então... Não tem nem condições deles brigarem por posição, né? Porque o carro da Mercedes, o que ele consegue é isso aí. E tem que ficar feliz com o que conseguiu, porque, sendo bem sincero, o Toto Wolff, em toda entrevista ele vem falar, né? Ai, a gente precisa mudar. Eu fico assim, querido, conte uma coisa que a gente já não sabe, porque isso, né, já descobrimos. Agora, o que você vai mudar? Isso aí é o problema. Se vocês não descobriram, quem dirá a gente. E eu acho que o Piastri também se deu um pouco mal esse final de semana, né? O pobre do Piastri. Ele, quando não fica apagado, algo acontece pra acabar com a corrida do pobre. Sim, é sempre assim. Enquanto isso, é aquela dualidade, né? O Norris teve tanto destaque e o pobre do Piastri... Nada. Mas ele é um piloto tão talentoso que eu fico esperando a hora dele chegar, assim como chegou pro Lando. Eu acho que é uma comparação que a gente pode fazer, inclusive, com a questão de que a gente se pergunta sempre, você falou já também em alguns episódios, a questão do carro que a pessoa tem, com o que ela pode fazer. E eles são pilotos jovens. Então, eu acho que a gente pode esperar para ver algo. E o Piastri já mostrou que ele pode fazer algo, então... E nesse caso de pilotos jovens, a gente volta naquela questão de o Lando tá se mostrando agora, o Verstappen, apesar de ser campeão mundial, provavelmente vai ganhar seu quarto título. Ele é um piloto muito jovem, mas eu acho que falta pra gente ver esses novos talentos disputando vitórias, ganhando corridas, que é o caso, por exemplo, do Russell, que não recebeu um carro bom desde que ele entrou na Mercedes, que era isso que a gente imaginava, né? Pelo menos ele tem uma vitória. E também do Leclerc, que apesar de ter ganhado várias corridas, assim, ele tá aí no risco, eu diria, que se tornar somente uma promessa e não aquilo que meio que todo mundo espera dele, né? Muitas vezes por conta da Ferrari, mas também por conta de alguns errinhos que tiram, não sei se tira o foco dele, enfim, que foi o caso que aconteceu nessa corrida, né? O Leclerc ele escapou nessa corrida e não é a primeira vez que ele acaba tendo alguns erros. É complicado, porque a gente vê que o Hamilton tá chegando, né, logo na Ferrari. E eu vejo o Leclerc, às vezes, muito instável. Eu acho que essa é a melhor palavra para definir ele. Muitas vezes ele é instável e não consegue segurar. Ele já participou de algumas batalhas, mas eu sinto que ele não consegue segurar. Eu não sei se é porque ele não aguenta pressão, não sei o que pode ser. Mas é aquilo, por exemplo, entre ele e o Sainz, eu acho que o Sainz ainda consegue segurar melhor do que ele. E é aquilo, o Hamilton tá chegando, ele, igual você falou, pode acabar sendo apenas ficando como uma promessa, caso o Hamilton se dê bem na Ferrari. É aquilo, ele tem que se atentar, porque não é como se ele não tivesse potencial, mas eu não sei o que acontece, que ele se perde. Exatamente isso. O que é que acontece com o Leclerc? Então porque ele é um piloto de muito talento, eu acho que todo mundo percebe isso, mas até agora, por conta da Ferrari, ele até tentou disputar aquele campeonato com o Verstappen, né? Entre outras coisas, mas chega um ponto que você vê que ele mesmo comete alguns erros sob pressão que talvez ele não deveria cometer. Ele devia ter segurança e fazer, sabe? Ter um psicológico, porque a gente sabe que o psicológico afeta bastante, por exemplo, o caso do Sargent, que a gente vê claramente que ele tá abalado psicologicamente, assim como o Pérez em alguns momentos, deu para perceber também. E falando de Lando Norris, eu acho... Exatamente. Acho que a gente já pode falar sobre a pessoa que mais chamou a atenção nessa corrida, que foi o Lando Norris, né? Ele conseguiu fazer boas viradas para alcançar o Verstappen, tanto que a diferença deles foi de 0,7, o que foi, assim, uma grande surpresa. Foi uma corrida disputada realmente lá para os finais, nas últimas voltas,
E o Verstappen ainda deu uma reclamada da bateria, viu, do carro dele. Que talvez seja por isso que ele não estava conseguindo manter um ritmo constante igual ele tem geralmente na maioria das corridas. E ele já tinha, o Verstappen, inclusive, sido ameaçado de ganhar uma punição por conta dos limites de pista. Ele já tinha ganhado 3 avisos, faltava apenas mais um e aí já era. Só que não aconteceu. Se tivesse acontecido, com certeza teria beneficiado o Norris. O Norris ainda acabou também muito beneficiado, viu, com essa escapadinha do Leclerc. Sim. Mas é aquilo, eu acho que o entretenimento dessa corrida ficou muito por conta de Lando Norris, porque ele realmente estava disposto ali a travar uma batalha dentro do que ele podia fazer com o carro da McLaren. Não sei se já podemos afirmar que a McLaren voltou com tudo, mas eu acho que eles estão sim com um bom empenho se comparado ao que a gente viu no início da temporada. Eu acho que a gente só vai conseguir descobrir, ou pelo menos cair a ficha, quando se passar pelo menos mais uns 2 GP e a McLaren continuar batendo de frente com a Red Bull. Porque ainda agora eu acho que ainda tem muita aquela coisa, nossa, mas será que é forte? Mas será que é porque o Verstappen estava de pneu duro e aí ele não conseguiu ter um bom desempenho e na última corrida ele bateu no cone? Será que é sorte? Mas o Lando é um piloto de muito talento. A McLaren eu acho que realmente trouxe atualizações do carro muito boas para o carro muito boas. E aí eu acho que fica nessa coisa do será? Agora, eu acho, particularmente falando, que a pergunta é: a distância da dominância da Red Bull ainda é tão grande ou a McLaren conseguiu diminuir isso? Eu acho que a McLaren ainda não conseguiu diminuir isso, mas essa é a minha opinião. Eu acho que é isso, a gente tem que esperar por mais corridas e o bom é que de fato o Zac Brown não ficou só naquilo, nós temos que melhorar. Eles de fato melhoraram, né? Porque muitas equipes ficam só no nós temos, nós faremos e não acontece. E eles, para uma equipe que tem tanto patrocinador, realmente já estava mais do que na hora. Espero também ver um pouco dessa virada da McLaren pro Piastri também, né? Que ele tenha mais sorte de conseguir mostrar mais coisa. Sim, sim. E aí, inclusive, nessa coisa de troca de cadeia, saiu agora a notícia de que o Ocon, a Haas poderia estar de olho no Ocon. Eu fico pensando, a McLaren tem 2 pilotos que vão continuar aí por muito tempo, são pilotos jovens, mas as outras equipes talvez sofram um pouco com essa coisa de mudança de cadeira, né? Falando no caso específico do Hamilton que vai para a Ferrari próximo ano e talvez a ida do Ocon para a Haas, eu fico pensando, e o Magnussen? E quais pilotos poderiam sair do grid? Magnussen, Bottas, Sargent, e aí? Para onde é que vai esse povo todo? Eu pensei, nossa, será que esses pilotos podem ir para outras categorias? Seria muito bom ver eles em outras categorias. Inclusive, vai uma dica aí para o Magnussen, para ele ir para a NASCAR, porque eu acho que essa é a categoria perfeita para ele. Porque todo final de semana tem uma pancadaria diferente dentro e fora das pistas. O Magnussen, mais uma vez, assim, na corrida até que não, até que ele tava calmo, mas eu fui observar ele nos treinos livres e ele continua ainda um pouco rebelde, não sei qual a proposta dele com tudo isso, mas eu espero que não acabe dando ruim e ele fazendo algo que irrite algum piloto, porque, sério, tem que ter atenção. Ele só falta um pontinho na carteira, né? Não sei se é isso que ele quer, não sei se ele quer adiantar as férias dele, mas é o que tá faltando. Eu acho que ele tá querendo adiantar as férias um pouquinho, viu? Tem um final de semana em família, com a Laurinha. E eu acho que Juro, não. E o que seria muito interessante era que se isso acontecesse no GP de Mônaco, porque é um GP monótono, querendo ou não. É muito difícil para conseguirem fazer ultrapassagens, por conta de toda ali a pista e tudo mais. Se ele conseguisse a grande proeza de fazer algo que abalasse o GP de Mônaco, olha, meu amigo, iríamos bater palma, viu? Ia fechar a carteirinha mesmo com sucesso, porque a situação tá complicada. Um sacrifício por um entretenimento, eu apoio. Por muito menos lixaram o pobre do Mazepin, vi, não tenho pena, nem saudade, mas ele tá indo para um mesmo caminho, viu? Latifi Hours. É isso. E aí, temos mais alguma coisa para hoje? Eu acho que não, acho que a gente pontuou o que a gente tinha pensado, né? O que a gente também tinha conversado antes sobre no último episódio.
E eu acho que fica meio que uma coisa linear, porque parece que as equipes estão seguindo essa coisa muito de algumas subindo aí o desempenho, outras descendo, mas parece que a temporada vai ser bem assim mesmo. Eu acho que muitas já aceitaram que é o que elas têm pra essa temporada e preferem nem gastar tanta energia, porque pra se preparar pra próxima, o que que pode fazer, né? Às vezes a gente não tem tanto o que fazer. Eu vejo assim. Mercedes e Haas, olha aí. Mas eu acho que é isso, né? E antes de terminarmos, quero avisar que quem ainda não segue o nosso perfil no Instagram, siga, vai estar aqui na bio do episódio. Se você está escutando a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, continue acompanhando. Se é novo, siga a gente. Indica para os amigos que gostam de automobilismo, que gostam de Fórmula 1. A gente está sempre trazendo coisas novas lá no nosso Instagram e aqui também. Acabamos de bater os nossos 8 mil seguidores, que é uma felicidade enorme. Somos muito agradecidas por todo mundo que acompanha a gente. E estamos rumo aos 10. Exatamente. Eu acho que é isso. Muito obrigada por escutar Mais um episódio. do Paddock Podcast. Beijo! Até a próxima.